Vamos lá. Que viene aí? Arrascaneta. Arrascaneta. E aí, Arrasca? Esse momento foi maravilhoso, né? Tem alguma coisa pra falar desse momento? Não, adoro o Carlinho. Não, assim, como falei, não foi nada, como posso te falar, pessoal. Foi uma jogada que aconteceu no momento e eu simplesmente não penso no que eu vou fazer. Então, ele veio, tomou, mas falar que não foi caneta, mas... assim, nada. Coisa que acontece. Caneta, ela só vale quando completa. Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre o Sub-20, que dispensou 6 jogadores diferentes. Já já eu falo para vocês quem são esses nomes em relação ao árbitro de Flamengo versus Palmeiras. Meu Deus do céu! Ramon Abate Abel, o árbitro mais caseiro do Brasil. Vamos destrinchar os erros dele contra o Flamengo sobre o basquete do Flamengo. Hoje tem a primeira partida da semifinal contra o Franca, né? Será uma partidaça e já já eu falo para vocês onde assistir essa partida e também o horário desse jogo. Falando sobre o mercado da bola, o Boto teve uma reunião com o João Félix e o martelo foi batido nessa reunião. E sobre o Pablo, existe a possibilidade do nosso zagueiro se transferir para o Atlético Paranaense. Essas e outras vocês encontram aqui na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, dedão no like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E essa arbitragem aí para Flamengo e Palmeiras, né? Complicado. Colocaram o árbitro mais caseiro do Brasil para poder apitar essa partida. Tomara que a gente não precise depender de nenhuma escolha ali do VAR, de nenhum critério em relação a VAR e a pênalti, né? Porque caiu na área com Ramon Abate Abel. Se você estiver jogando em casa, é pênalti na certa. E a gente sabe que o VAR está muito complicado nessa temporada de 2025. Para quem não lembra, o árbitro desse Flamengo versus Palmeiras, que será um jogão de bola na data de amanhã, é um árbitro que prejudicou o Flamengo em 2023 contra o próprio Palmeiras, prejudicou o Flamengo em 2024 contra o Atlético Mineiro. Para quem não lembra, em 2023, o Flamengo jogou contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Richard Rios fez um pênalti claríssimo no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro caiu. O que o árbitro marcou? Nada. O que o VAR fez? Nada. Depois aconteceu ali um toque de mão dentro da área. Toque de mão do Palmeiras na área deles. Então era para ter sido pênalti para o Flamengo, mas uma ignorada épica do Ramon Abate Abel. Jogamos ano passado contra o Atlético Mineiro. Nesse jogo houve um pênalti em cima do Eric Pulgar e um pênalti em cima do Pedro. O que o árbitro fez? Não marcou. Então é um árbitro para a gente ficar de olho nessa partida. Ele ainda marcou um pênalti a favor do Atlético Mineiro, um pênalti duvidoso. Então a gente irá jogar contra o Palmeiras, mas de olho na arbitragem. A gente não fica reclamando muito de arbitragem, mas quando eu vi esse nome, Ramon Abate Abel para apitar Flamengo versus Palmeiras, já me deu um receio e uma certeza de que a gente tem que jogar um futebol redondo para a gente conseguir sair com um resultado positivo, sair com os 3 pontos, porque em 2019, para quem não lembra, o time do Jorge Jesus, que arrebentava, ele foi prejudicado várias vezes em jogos distintos. Acho que o mais marcante foi Flamengo versus Grêmio. O Flamengo foi muito prejudicado, só que a gente não dependia de marcação correta ou errada da arbitragem. A gente fazia o nosso papel dentro de campo. Então, se o Flamengo entrar para jogar bola, jogar o que sabe, a gente não vai depender de um erro, de um acerto lá do árbitro Ramon Abate Abel. A gente vai fazer o nosso serviço, o nosso dever de casa, independente do acerto ou erro do árbitro. Pelo menos é isso que eu penso. Tomara que o Flamengo jogue esse futebol que eu estou imaginando, porque partida grande, o Flamengo entra com a faca nos dentes, entra super concentrado, né? Vide as partidas contra o próprio Palmeiras, contra o Corinthians fora de casa, contra o Atlético Mineiro. O Flamengo sempre joga um bom futebol. O Flamengo geralmente dá mole contra time pequeno, time de menor expressão. Às vezes o Flamengo entra ali com um salto alto dentro de campo e acaba se lascando. Mas acredito eu que não seja o caso de Flamengo versus Palmeiras. Flamengo que tem um saldo positivo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pelo menos nos últimos anos. É isso em relação à arbitragem. Só apenas uma curtinha aqui para a gente ficar atento e observar esse árbitro que é o árbitro mais caseiro do Brasil.
Sobre o basquete rubro-negro, hoje tem o primeiro jogo da semifinal do NBB. Semifinal que será decidido ali Flamengo versus Franca. Franca, um time difícil de bater, mas nessa temporada o Flamengo tem ido bem nas partidas contra o Franca. Então esse jogo acontecerá fora de casa, né? No estádio Pedrocão, lá em São Paulo. O Franca, ele recebe o Flamengo nessa primeira partida, lembrando que o Flamengo tem a vantagem, se acontecerem 5 jogos nessa fase, do Flamengo jogar 3 partidas dentro dos seus domínios. Então é isso, galera. 5 horas da tarde, Flamengo versus Franca, com um show de transmissão. Flamengo TV irá transmitir a partida, Sport TV irá transmitir a partida, TV Brasil irá transmitir a partida. Então teremos diversos narradores, porque a última partida, Flamengo versus Corinthians, eu vi pela ESPN 2. E os narradores estavam bem inclinados a torcerem na cara de pau para o time de São Paulo, né? A maioria dos comentários foi isso, né? Poxa, eles se lamentam quando o Corinthians erra uma bola e se lamentam quando o Flamengo marca um ponto. E ficou notório na narração esse tipo de situação. Então, dessa vez, pelo menos, teremos transmissões para todos os gostos. E se quiserem ver a transmissão mais rubro-negra do Brasil, podem acompanhar esse jogo pela Flamengo TV. É isso em relação ao basquete. Vamos lá, porque basquete é pura emoção e o Flamengo tem que jogar uma bola melhor do que foi contra o Corinthians, porque o time do Franca é anos-luz à frente do time do Corinthians. E agora, rapaziada, falando sobre o mercado da bola, 2 situações distintas. Uma é sobre o zagueiro Pablo, que pode estar de saída do time do Flamengo finalmente, né? Até mesmo para dar prosseguimento aí, continuidade à sua carreira como zagueiro. E a outra é sobre o João Félix, que as notícias sobre o João Félix, elas surgiram há mais ou menos 1 mês e meio atrás. E eu tinha adiantado para vocês, né? A possibilidade maior era do jogador querer permanecer na Europa. E o José Boto, ele teve uma reunião com o próprio jogador e foi uma reunião decisiva. Nessa reunião, o João Félix afirmou para o José Boto: antes de qualquer possibilidade de eu vir para a América do Sul, eu quero estudar propostas aqui da Europa. Minha prioridade é permanecer na Europa. E galera, o salário dele é um salário astronômico, né? Um salário muito além da realidade do Flamengo. Então, por causa desses 2 motivos, eu já tinha falado para vocês que, em relação a ele ser europeu, a possibilidade dele querer vir para a América do Sul era muito pequena. E a segunda era em relação ao salário. O jogador vai reduzir drasticamente seu salário para vir para um time da América do Sul, sendo que ele é europeu. Então, ele agradeceu o José Boto, elogiou a estrutura do Flamengo, mas, por enquanto, ele prefere permanecer na Europa. Agora, caso não surja nenhuma proposta para o João Félix, aí sim existe uma pequena possibilidade dele querer vir para o Flamengo. Mas é isso, né? Fica legal aqui como um ponto dele elogiar a nossa estrutura. E agora, falando sobre o Pablo, há um interesse do Atlético Paranaense na contratação do nosso zagueiro. Eles estudam essa contratação, segundo o jornalista Vinícius Furlan, que cobre o dia a dia do clube paranaense. Segundo ele, o Atlético Paranaense quer a contratação do jogador, né, para essa janela do meio do ano, só que o jogador tem um salário muito alto. Então, caso essa contratação seja efetivada, o jogador teria que baixar e muito a sua pedida salarial, porque ele recebe no Flamengo entre 600 e 700 mil reais. Só que o jogador não tem conseguido oportunidades no time do Flamengo. Jogou, se eu não me engano, 4 partidas nesse ano, partidas válidas pelo Campeonato Carioca, e não foi bem. Tá treinando em separado no Ninho do Urubu e ninguém quer um jogador que esteja infeliz, né? Eu sei que para o jogador é ruim estar treinando em separado, não fazer parte dos planos do Felipe Luiz, apesar dele receber um bom salário por mês, só que é um jogador, né? E jogador quer jogar futebol. Então, em relação ao Pablo, sim, existe essa possibilidade caso ele aceite reduzir drasticamente o seu salário, para ele ir lá para o Atlético Paranaense. E sobre o João Félix, não vem para o Flamengo a princípio, somente se nenhum clube europeu fizer proposta para o João Félix, mas a possibilidade disso acontecer é muito remota. Então, João Félix
a princípio não vem para o Flamengo e o Pablo tem essa possibilidade de ir embora. E rapaziada, falando sobre Copa do Brasil, estão definidos os clubes para as oitavas de final. E diferente dessa última fase, que foi a terceira fase da Copa do Brasil, onde um clube de uma chave enfrentava um clube de outra chave, dessa vez tá tudo misturado. O sorteio acontece em breve e são esses os clubes classificados. E existe sim, claro, como será um sorteio ali entre todos os clubes, existe sim a possibilidade de clássicos nessa fase. Vamos lá para os clubes classificados, lembrando que o Grêmio foi o grande vexame dessa fase. E o Fortaleza também, mas o Grêmio eu acho que foi um vexame maior nessa eliminação. Foi a maior zebra, né? Perderam ali pro CSA e também pro Retrô, né? O Retrô eliminou o Fortaleza e o CSA eliminou o Grêmio. Vamos lá para os classificados para as oitavas de final. Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, CSA, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Retrô, Cruzeiro, Bahia, Bragantino, Fluminense, Botafogo, Flamengo e CRB. São esses os clubes que estão aptos para as oitavas de final. Apenas uma curtinha aqui para a gente mostrar para vocês e explicar também as regras dessa próxima fase da Copa do Brasil. E aí, quem vocês gostariam de enfrentar nessa próxima fase? Eu gostaria de enfrentar o Vasco, né? Queria que fosse um clássico, que é bem legal, bem interessante da gente poder ver. Mas é isso, vamos aguardar agora o sorteio dessa próxima fase da Copa do Brasil. E agora falando sobre a base rubro-negra, mais especificamente sobre o Sub-20B, porque temos o Sub-20A, que disputa o Campeonato Brasileiro, e temos o Sub-20B, que disputava, né, a Copa Rio. O Flamengo acabou sendo eliminado desse torneio. E o José Botto é um cara ali que está cuidando também da base. E por causa disso, houve a dispensa de 6 jogadores nessa reformulação do time B do Flamengo. O time A é comandado pelo Nuno Campos, o time B é comandado pelo Leonardo Ramos. Vamos lá para os nomes de jogadores que foram dispensados desse time B do Flamengo. São os zagueiros Wesley Juan, Júlio Neto e também o Marcos. E em relação à lateral esquerda, o Ainoan, ele foi dispensado. Em relação ao atacante, o Lucas Oliveira e o Lipão, eles saíram do Flamengo. É isso. Em relação ao Sub-20, há uma reformulação, né? O Sub-20A é um time muito forte. O Sub-20B também tem bons nomes. E o Flamengo agora, com essa dispensa, irá no mercado buscar outros nomes para essa categoria, especificamente o time B do Sub-20 do Flamengo. É isso, né? Reformulação, tomara que tudo ocorra bem e tomara que esses jogadores eles consigam se encontrar em outros clubes. São jogadores que se dedicaram muito ao Flamengo e, lógico, a gente deseja boa sorte a todos eles dispensados. Rapaziada, a caneta já tem anos, mas ela é uma caneta de longa duração. Que carga infinita dessa caneta, lógico. Tô falando sobre o Arrascaeta e o Carlos Alberto. O Arrascaeta ele deu uma entrevista para o Desimpedidos. Nessa entrevista, lógico, ele falou sobre essa caneta. Abrindo aspas aí para o que disse o Arrascaeta. Arrascaeta, foi mal. Adoro o Carlinhos. Como eu falei, não foi nada pessoal. Foi uma jogada que aconteceu em um momento. Eu simplesmente não penso no que vou fazer. Ele veio falar que não foi caneta, mas as coisas aconteceram, né? Então é isso. É uma caneta aí que virou um meme histórico no Jogo das Estrelas. Acho que é o lance mais reprisado de todos os Jogos das Estrelas, organizado pelo Zico. Carlos Alberto veio cheio de fome. Carlos Alberto, ele deu uma entrevista que falou, ele foi pra quebrar o Arrascaeta. Mano, o que tem na cabeça desses caras, irmão? O cara queria machucar um jogador profissional e um jogador que tem um histórico de problemas, né? É inacreditável, mas a caneta ficou na história, né? O Carlos Alberto, até o dia da sua ida, ele vai lembrar dessa caneta, todo mundo vai zoar ele em relação à caneta. E é um fã do Arrascaeta, com certeza, né? Ficou sentido, mas
De verdade, o Carlos Alberto ganhou muito dinheiro, ganhou muita mídia com essa caneta, né? Foi a caneta mais famosa que eu já vi aqui no Brasil. Valeu, nação, estamos juntos, bom fim de semana, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.